Enquanto todo mundo fala da Alemanha e da França, Portugal é secretamente o quarto país da Comunidade Europeia em valor de mercado de empresas unicórnio. Portugal supera gigantes como a Espanha, a Itália e até mesmo a Suécia. E os números vão te chocar. Eu sou a Cris Lazotti, fundadora da Edu Portugal, e há mais de 8 anos eu acompanho de perto essa transformação silenciosa que está acontecendo bem aqui em Portugal. Empreendedores portugueses criaram 7 unicórnios, que são empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Para vocês terem noção, a Espanha, que é muito maior, tem apenas 4, e a Itália tem 2. Só a cidade do Porto cresceu 16,4% em startups nesse ano de 2025. E esse ecossistema está sendo impulsionado por incentivos fiscais e venture capital robusto que a maioria dos brasileiros nem imagina que existe. Agora, eu vou te dar números que as consultorias internacionais cobram € 50 mil para te mostrar. Vamos lá? Investimento em venture capital em 2024 foram 1,8 bilhões de euros, um crescimento de 45% comparado a 2023. Gente, isso é mais que muitos países da América Latina investem em tecnologia no ano inteiro. Custo operacional. Aqui está o segredo. Portugal é 60% mais barato que Londres e 40% mais barato que Berlim para operar uma startup. Deixa eu te dar um exemplo disso. Em Berlim, um desenvolvedor ganha em média € 4.500 por mês. Paga € 2.000 de aluguel, sobra € 2.500. Em Lisboa, o mesmo desenvolvedor ganha 2.800, paga 1.000 de aluguel, sobra 1.800. Isso dá quase 40% de economia no custo operacional. E olha só, Portugal ainda tem 300 dias de sol por ano. Em Berlim, 120. Você paga menos, mas vive melhor. Talento em tecnologia. Temos mais de 85 mil profissionais em tecnologia, um crescimento de 25% ao ano. E não é qualquer talento, é talento multilingüe, ou seja, português, inglês e muitas vezes também falam espanhol. Aqui vem o que realmente importa: incentivos fiscais para quem quer empreender. Startups certificadas podem ter uma taxa reduzida de RC para 12,5% nos primeiros € 50 mil de lucro, possível isenção nos primeiros anos e benefícios em investigação e desenvolvimento através do D7 ou do Startup Visa. Portugal conseguiu ainda algo que nenhum outro país conseguiu: criar um hub tech sem gentrificação selvagem. Lisboa ainda é habitável. São Francisco é impossível, aluguel lá faz astronômico. Aqui, apesar de caro, ainda se consegue viver com dignidade. Agora, eu vou falar das empresas unicórnio fundadas em território português e que estão mudando o jogo mundial. OutSystem, avaliada em 9,5 bilhões, foi fundada em Lisboa em 2001 por Paulo Rosado. É uma plataforma low-code que permite desenvolver aplicações empresariais rapidamente. Tem clientes como Mercedes. Mais de 1.500 colaboradores globais, hoje tem sede em Boston, mas nasceu aqui. A Talkdesk, avaliada em 10 bilhões, foi fundada em 2011 em Lisboa, por Thiago Paiva e Cristina Fonseca, é um contact center na nuvem, competidor direto do Salesforce. Na pandemia, cresceu mais de 300%. Hoje, ela não está mais aqui, está com sede em São Francisco. A Fedzai é especialista em detecção de fraudes, foi fundada em Coimbra em 2008 por Nuno Sebastião, Paulo Bizarro e também pelo Paulo Marques. Usa inteligência artificial para detectar fraudes em pagamentos. É a única unicórnio que até hoje se mantém em Portugal e o fundador faz questão de frisar isso. Nós temos ainda outras empresas com fundadores portugueses e que se tornaram unicórnios, como é o caso da Farfetch, que é uma pioneira de e-commerce de luxo, que foi fundada pelo José Rosa, mas que foi criada em Londres. A Remote, que é uma plataforma de recursos humanos remoto, cofundada pelo português Marcelo Lebre. Há ainda a Sword Healthy,
que é de saúde digital, fundada pelos portugueses Virgílio Bento e Márcio Colunas. E, por fim, a Anchorage Digital, que é uma fintech de cripto. Foi cofundada pelo português Diogo Mônica, isso nos Estados Unidos. Bom, aqui está o dado que realmente vai te chocar. Empreendedores portugueses criaram, então, empresas que valem 34 bilhões de euros. Para vocês terem noção, isso é equivalente a 16% do PIB de Portugal inteiro. Isso é maior do que o PIB, por exemplo, do Uruguai, que é de 25 bilhões, ou da Bolívia, que é de 21 bilhões. Imaginem só, um país com 11 milhões de habitantes formou empreendedores que criaram empresas valendo muito mais que países inteiros. Essa é a maior taxa de criação de unicórnios da Europa per capita. E não são só startups locais. Os gigantes mundiais também estão estabelecendo as suas operações estratégicas aqui em Portugal. E aqui eu vou citar algumas opções desses gigantes mundiais. O primeiro, a Google. Eles criaram um centro de operações aqui do lado, em Oeiras. Esse centro de operações serve a Europa, o Médio Oriente e a África. É a partir daqui que eles coordenam os fornecedores para esses 3 continentes inteiros. Um outro gigante também é a Microsoft. A Microsoft ela tem 2 frentes aqui em Portugal. A primeira delas é um hub principal que eles criaram no Parque das Nações e em 2024 eles lançaram também a Portugal AI Innovation Factory no Avalade. Esse é o maior centro de inovação em inteligência artificial da região. Tem mais de 2.000 metros quadrados e mais de 300 especialistas que trabalham nessa área. A Amazon Web Service também escolheu Lisboa como base. O que a Amazon Web Service faz aqui? Essa base, ela atende o sul da Europa. Então, eles instalaram o escritório no centro da cidade. A logística regional que opera, principalmente é da Espanha, mas o comando estratégico fica aqui mesmo em Lisboa. Outra empresa também bastante conhecida é a Mercedes-Benz. Eles instalaram o Hub Criativo do Beato. É o maior centro digital da Mercedes na Europa. Só para vocês terem noção, é maior que Berlim e de Stuttgart juntos. São 125 especialistas em programação e eles fornecem soluções para o mundo inteiro. Bacana, né? Ninguém nem imaginava isso. Mas vamos para mais uma dessas grandes empresas que vocês conhecem, a BMW. A BMW também estabeleceu o seu Innovation Lab no Porto, através de uma joint venture que se chama Critical Tech Works, com a empresa portuguesa Critical Software. Eles expandiram essa operação também para Lisboa. Já são 350 colaboradores especializados aí em engenharia de software para mobilidade premium. Por que essas empresas escolheram Portugal? Então aqui eu vou mostrar para vocês as 5 principais razões desses grandes gigantes terem escolhido Portugal. A primeira delas é o custo-benefício. Eu já falei, esse custo-benefício aqui acaba por ser imbatível, né? É talento, o salário é mais baixo, acaba por ter um custo aí muito interessante quando comparado a outros países. O segundo ponto, o talento multilingüe. Então, esses profissionais têm o português nativo, que é uma vantagem competitiva não só para Portugal, mas para o mercado brasileiro principalmente, o inglês fluente para o mercado americano, enfim, o inglês, e muitos ainda falam espanhol, que aí vai para toda a América Latina. O terceiro ponto é que aqui em Portugal nós temos a time zone perfeita, ou seja, toda essa equipe consegue trabalhar com a Europa de manhã e com as Américas à tarde. Então,
para você ver como é interessante essa questão do fuso horário também. Quarto ponto, o governo aqui em Portugal cada vez mais está pró-business, ou seja, tentando simplificar essa burocracia e hoje já é possível você abrir empresas assim muito rapidamente aqui em Portugal. Principalmente quando você tem profissionais que sabem navegar aí pela burocracia tributária e tudo mais que Portugal às vezes apresenta. E por último, a questão da infraestrutura. E aqui vem um dado surpreendente. Portugal tem 98% de cobertura de fibra ótica. Você imaginou? Tem mais fibra ótica per capita do que a Coreia do Sul, gente. Sim, Coreia do Sul. Portugal, com todos esses pontos, acabou por virar o sweet spot da Europa. Tem infraestrutura da Europa e isso desenvolvida com um custo de operação muito mais baixo que em outros países. Agora, um ponto muito importante, por que o brasileiro tem de vantagem empreendendo aqui em Portugal? A primeira coisa é que nós temos uma cultura similar, né? O brasileiro é latino, a gente tem a mesma forma de fazer relacionamento, de fazer negócios, e aqui em Portugal o networking funciona assim como no Brasil. Então é muito interessante você se relacionar bem aqui com diversos órgãos, isso realmente vai dar um resultado bacana. Um outro ponto é o mindset empreendedor. Isso é uma coisa típica do brasileiro. O brasileiro já vem com aquele jeitinho, com a criatividade, com a capacidade de resolver problemas. Gente, esse mindset aqui em Portugal vale ouro. Isso é fundamental. O networking brasileiro já está estabelecido. E por que eu digo isso? Porque hoje nós temos mais de 380 mil brasileiros em Portugal. Isso é um dado da AIMA. A comunidade já existe, o suporte já está montado. Então, para você que quer articular com essa comunidade brasileira, olha o universo que você já tem aqui em Portugal. E o outro ponto é o português nativo. Enquanto todos os outros estrangeiros têm que aprender o português, nós já falamos. Então, essa é uma vantagem competitiva gigantesca. Agora, deixa eu te contar alguns casos concretos que eu acompanhei ao longo desses 8 anos. Então, o caso de um desenvolvedor brasileiro. Ele chegou aqui ganhando 1.800 euros, em 2 anos ele já estava ganhando 4.500 euros. Há muitas oportunidades aqui. Um outro caso de uma startup de fintech. Os brasileiros fundaram, abriram a empresa aqui e logo no primeiro ano já começaram a faturar 2 milhões de euros. Um outro caso é de um e-commerce. O e-commerce, qual foi a grande vantagem aqui? Que ele já teve um mercado imediato trabalhando para toda a comunidade europeia. Então já foram 27 países em toda a União Europeia para esse e-commerce. E agora, deixa eu contar para vocês, atualmente, quais são os setores mais quentes, né? O que está acontecendo aqui na Europa, aqui em Portugal? Então, primeiro setor, a fintech, tecnologia financeira. Portugal vem revolucionando o sistema bancário europeu. Com o quê? Soluções digitais para pagamentos, empréstimos e até investimentos. Isso é algo que eles vêm trabalhando fortemente aqui. Um outro ponto é na área de Healthy Tech, ou seja, tecnologia para a saúde. Isso por quê? Como uma população que vem envelhecendo cada vez mais, há uma demanda gigantesca por soluções inovadoras, que podem ser em telemedicina, cuidados domiciliares, dispositivos médicos inteligentes, enfim, tudo voltado a esse público. Uma outra área bem interessante é Climate Tech. São tecnologias voltadas aí para sustentabilidade. Isso por quê? Porque Portugal se comprometeu a ser neutro em carbono até 2050, o que significa um investimento massivo em energias renováveis, eficiência de energias e soluções verdes. Inclusive, gente, há muito fundo europeu de investimento para essas áreas, tá? Um outro ponto, inteligência artificial, desde chatbots até análise de dados. Então, a especialização está crescendo muito e há
muita demanda por talentos que, de fato, saibam desenvolver e implementar soluções em inteligência artificial. Assim como no mundo inteiro, aqui em Portugal também a gente vem buscando esse tipo de mão de obra. Gente, o que parece é que aqui nós estamos vivendo aquele momento iPhone 2007. Vocês se lembram? Quando todo mundo viu Steve Jobs apresentar o primeiro iPhone, mas poucos entenderam qual era o impacto que aquilo ia ter nas nossas vidas? Portugal 2025 é exatamente isso. Todo mundo está vendo, mas poucos estão agindo. As projeções aqui entre 2025 e 2030, então eu vou passar algumas delas. A Europa vai ter mais de 200 unicórnios novos. Portugal pode chegar a ter aí entre 15 a 20 unicórnios. Lembrando que são empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Um outro ponto são 50 bilhões de investimento em venture capital só na Europa, tá? 1 milhão de empregos de tecnologia serão criados de forma adicional. Então, isso também é algo que vocês podem ter como projeção para os próximos anos. Mas aqui está a urgência. Em 2019, um apartamento T2 em Lisboa custava 280 mil euros. Hoje, esse mesmo apartamento custa 450 mil euros. Em 2030, ele vai custar 800 mil euros. Isso quer dizer o quê? A janela de oportunidade que nós estamos vivendo hoje, rapidamente, ela pode se fechar. Então, quem entrar agora ainda pega um preço razoável aí de moradia, ainda pega as melhores oportunidades de trabalho e ainda consegue um networking mais facilmente. O que pode acontecer daqui para frente, daqui a 5 anos? Vai estar tudo muito mais caro e vai estar tudo muito mais concorrido, não é mesmo? Então, pensando assim, para quem quer empreender aqui, eu vou já passar quais são as opções que vocês têm, lembrando para essa pessoa, para esse empreendedor que não tem uma nacionalidade europeia. Então, você pode empreender em Portugal através do visto D7, que é para quem tem rendimentos passivos, tá? O Golden Visa, ele ainda funciona, mas para investimentos em empresas e postos de trabalho. São 500 mil euros de investimento, mais a geração direta de 10 ou 8 empregos se a empresa estiver sediada em regiões de baixa densidade. Tá? Então, isso é muito importante vocês avaliarem, porque tem grandes oportunidades e benefícios fiscais aqui em Portugal. O outro caminho é o Startup Visa para empreendedores, tá? E a outra opção, por fim, é o visto de trabalhadores altamente qualificados. Aí sim, para profissionais de tecnologia, por exemplo, como eu citei, tá bom? Eu aqui, através da Edu Portugal, já ajudei mais de 500 famílias a realizarem essa transição de vir trabalhar ou empreender em Portugal. E por isso eu posso te garantir, quem veio não se arrependeu, ou seja, pela qualidade de vida ou por tudo que esse país oferece. Então, se você quer saber como fazer parte dessa revolução de tecnologia que está acontecendo aqui em Portugal, fala comigo. Entra aqui nas nossas redes sociais ou acesse o link que você encontra na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com aquele amigo, com aquela sua amiga que está pensando em abrir uma empresa aqui em Portugal, está pensando em empreender aqui em Portugal, e ela vai saber, ou ele vai saber, como internacionalizar esse negócio aqui para quem também já tem empresa no Brasil. Essa informação pode mudar a vida dessa pessoa. Você já pensou nisso? E se esse dado sobre Portugal te surpreendeu, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, ative esse sininho para que você não perca nenhuma análise. E você ainda pode nos seguir no Spotify para ouvir todos os nossos episódios completos. Até a próxima!